pessoal, desculpa a minha voz hoje, mas é que eu tomei a 4ª dose da vacina contra a Covid e acho que o efeito foi contra a minha voz aqui, porque sumiu hoje de manhã, então eu tô aqui na base da balinha de menta e chazinho para poder conversar com vocês, né, porque hoje a gente tinha entrevista com a Karina. Então, desculpa essa voz estranhíssima, né? Mas é isso. Obrigada. Vamos que vamos. Né? Olá, bem-vindos ao podcast Cidadãos do Mundo. Hoje com o Gui. Oiê! Eu, Hilda, e uma super convidada que a gente trouxe hoje aqui, de novo, né? A gente só tem super convidado, mas super especial, que é jornalista, blogueira, né? Que é a Karina Almeida. Oi, gente! Adorei os aplausos. E aí, Karina? Oi, tô super feliz de estar aqui com vocês. Eu sou fã do podcast, eu já ouvi todos os episódios, me divirto, fico doida para comentar, dar meus palpites, compartilho, tá? Mereço aquele, como é que fala? Escudo lá de fã. Sim, super fã. Top fan. Pode me dar aquele escudo lá. E, né, adoro falar com a Hilda, né? Ouvindo o podcast, me deu saudade dos nossos velhos tempos de Guma, que a gente era, né, companheira lá de trabalho, de carona, né, Hilda? A Hilda me dava carona. A Karina, ela trabalhou para o jornal International Press, que era do mesmo grupo da IPC-TV que eu trabalhei, né? E eu trabalhei no International Press também, né? Depois a Karina foi para concorrência, né? Concorrência, aí... E por isso que a gente chamava uma outra de concorrência. E aí, concorrência? Mas a gente continuou na boa, assim, separando as coisas, né? Jornalista é uma coisa, amiga outra. E a gente continuou até hoje, né? E era assim, legal, porque assim, a gente era concorrente, né? No caso de cada um trabalhar para um veículo diferente, nesse sentido, né? Mas a gente cobria os mesmos eventos, né? A gente estava ali na mesma região, então sempre a gente se encontrava. E eu não tinha carro, e a Hilda tem carro. Então, assim, quem que me dava carona era a Hilda. Então, eu só andava com a concorrência. A concorrência me levava para cobrir o evento. Viu, se concorrência. E aí depois você lembra que a gente sempre... A gente parava no Starbucks depois para tomar um cafezinho, né? E bater aquele papo, né? Muito gostoso. Muito reclamar bom da vida e tal. Reclamar do... O básico, né? Mas vamos lá, começar. Então, vamos começar do começo. Karina, você não é descendente de japoneses. Como é que você veio parar no Japão? Essa é uma pergunta que muita gente me faz. Porque a Karina é mineira, e aí eu sempre né? falo, gente, sou mineira de Belo Horizonte, não tenho nenhuma gota de sangue japonês. Eu fiz até aquele teste de DNA, sabe? Assim, não saiu nada de Japão, gente. Saiu tudo quanto é nacionalidade que você imaginar, mas não tem nada de japonês. Mas a gente consegue também, né? Tem gente que vai como bolsista, tem gente que vai ou se você se casa com um descendente de japoneses. No meu caso, eu fui para trabalhar nesse jornal que a Hilda falou. Eles estavam procurando jornalista no Brasil. E, na época, eu tinha um namorado Nikkei, né, descendente de japoneses, e ele foi para o Japão. Só que eu fiquei com medo de casar e ir assim, totalmente dependente, e na época eu tinha 26 anos, falei, gente, nossa, aí eu vou largar minha carreira, né, que eu sempre gostei, que eu amava e tudo, fiquei com medo, falei, vou tentar outras formas, aí eu achei o jornal, assim, fuçando na internet, eu vi que eles estavam precisando. Mentira, não vi que eles estavam precisando. Eu achei o jornal, aí eu entrei em contato e falei assim, olha, eu sou jornalista, eu queria morar no Japão, blá. Como é que eu faço para me candidatar a uma vaga? E aí eles responderam, falaram, a gente está procurando jornalista, manda seu currículo. Aí eu quase caí dura, né? Falei, gente, né, como assim? E eu mandei o currículo, aí a gente conversou, Skype, e-mail, negociou, e eu fui, então... Aí eu fui totalmente independente, eu tinha meu visto de trabalho, a empresa oferecia moradia em Tóquio, seguro
né, social, seguro de saúde, tinha um bônus no final do ano, que mais? Transporte também tava, era assim, porque aí esse ex-namorado falou, mas esse seu salário é muito ruim. Eu falei assim, dá para eu comer? Se der para eu comer, porque assim, se a empresa cobre tudo, o salário é só para É o que comer, sobra. para me Sim. divertir. É para me divertir, né? Lógico. Não, ou sei lá, viver, né? A gente não trabalha só para se divertir e comer, né? Lógico. Tem outras coisas, mas assim, falei, mesmo se for horrível, se eu conseguir comer, já está no lucro, porque eu vou conhecer o Sim, Japão, né? Vou conhecer Tóquio. E não era sim. tão ruim assim, né? Para quem é solteiro, sem filhos, dava de boa, não fiquei rica, não comprei nada, mas não tinha carro, mas para mim estava ótimo, fui feliz. E o Japão foi o primeiro lugar que você morou fora do Brasil? Foi a primeira vez que eu saí do Brasil, que eu fiz um voo internacional, assim, eu nunca Nossa. tinha saído do Brasil, né? Porque naquela época, isso faz muito tempo, acho que o Gui já tinha nascido, será? Provavelmente Quase. já, Porque provavelmente já. era criança, né? Porque, assim, isso foi em 2004, né? Faz 19 anos que eu saí do Todos nós Brasil. Ah, não, eu chegamos no fui pra. Japão no mesmo ano. Você Nossa, eu foi em cheguei em 2004. 2004? Eu fui pro Japão em 2004. Nós Mas você três. era criança, aqui, tá vendo que eu ouvi o podcast? Eu tinha 8 anos. É Tá verdade. vendo? Olha a prova que eu escuto, ó. Olha, você escuta e você presta atenção, né? Porque eu falo, eu tenho que repetir várias vezes, que alguém esquece. Não, Que ele eu- não tá no prestando terceiro atenção, ele tá episódio eu olhando tava outras assim. coisas. No terceiro episódio eu Olhando o ainda tava. roteiro. Eu ainda Pior, tava. pior Ilda, que quando você o foi pra Gui Califórnia? o Gui é o rei das listinhas, então ele fica assim, né? Ah, Na listinha, mas não ah. presta atenção no que a gente tá falando. Aí, aí ele pergunta a mesma coisa que eu falei, acabei de falar isso, pô. Acabei de falar isso. Não, mas tô Não, então, melhor, ó. você tinha 8 anos. É, Ó, então, isso foi Aí, tá vendo? A gente já até perdeu. Por que a gente tava falando que tem Em tempo? Eu 2004. já nem sei você mais. vê, Porque... quando você veio aqui, você estava contando que foi a primeira vez que você viajou para fora do Brasil, não só morou, Tá. né? Que eu queria falar o seguinte, que naquela época, né, quase 20 anos atrás, eu sou uma pessoa, assim, de família classe média, aquela classe média que uma hora tá melhorzinha, outra hora tá piorzinho, qualquer coisa que muda no governo abala a Aham. estrutura, né? Então, assim, uma viagem internacional para minha família era fora da realidade, assim, a gente nem sonhava, porque, assim, como assim, né? Viajar Uhum. para outro país. Então, a gente viajava, assim, para o Nordeste e achava que estava arrasando, né? Do Brasil, que já era o Uhum. máximo. É caro o Nordeste. Então, não, agora, na verdade, sempre foi caro, né? Né? Então, assim, eu tinha muita vontade de conhecer outro país, tinha esse sonho, mas era um sonho, assim, muito difícil de ser realizado, porque eu não teria coragem de ir nessas aventuras malucas aí, de atravessar a fronteira, ou de, sei lá, de Uhum. forma ilegal, com uma coisa muito esquisita. Então, eu pensava assim, queria uma bolsa de estudo, alguma coisa assim, mas também não era fácil, e eu achava que tinha que falar inglês muito bem para conseguir as bolsas, então sempre ficava com medo de tentar, achava que eu não ia ter chance, porque assim, eu não pensava no Japão, né? Por isso que eu estou falando inglês, né? Uhum. Mas enfim, aí eu consegui com o trabalho, então foi assim, uau, né? Nossa, por isso que foi a primeira vez que eu fiz uma viagem internacional, imagina, né? Sair do Brasil era surreal, Uhum. assim, para mim. Então, E foi muito aí, legal. aí você tinha uma visão do que era o Japão, né? Quando você chegou aqui, você viu que era isso mesmo ou você falou, epa, não é nada disso? Isso também eu vi vocês comentando e eu fiquei lá pensando. Eu não me surpreendi. Por quê? Porque eu sou taurina e eu planejo tudo, tudo planejado, pensado, analisado. Então, quando começou essa ideia de Japão na minha cabeça, eu já enlouqueci para pesquisar, assinei uma revista, aquela Made in Japan, que Ah, tinha, Ó, acho que não sei sim. se escrevi existe para eles. ainda. Não, então, eu assinei aquela revista e eu li ela de cabo a rabo, assim, eu fiquei um ano lendo a Made in Japan, eu lia tudo, não faltava uma frase, eu lia, sabe Aham. aquelas que lê até o expediente?
Sim. Caraca. Sabia tudo. Eu entrei na aula de japonês, eu comecei a pesquisar. E, assim, quando eu cheguei em Tóquio, era exatamente o que eu tinha lido. Eu lembro que tinha uma edição que eles falaram do Roppongi Hills, que ia ser Uhum. inaugurado. Uau. E eu achei Nossa. nossa, que legal esse complexo em Tóquio, e tem isso, tem aquilo. Eu li tudo com as fotos. Aí, quando eu cheguei lá, eu já sabia, eles já tinham contado tudo como é que era, sabe? Uma pessoa Claro que informada, assim, né? eu fui sabendo, eu não fui. Eu tinha amigo que falava assim: nossa, achei que ia ter geisha, achei que ia ter. Não, eu não achei nada disso. Eu sabia tudo que eu ia achar lá. Mas aí é Tóquio, né? Aí quando você veio pra Guma, como é que foi? Porque Guma é barra, hein? Aí. Mas assim, eu me formava bastante. Eu fiquei. Quando eu fiquei no jornal, em Tóquio, fiquei 3 anos e meio, mais ou menos, em Tóquio, e aí eu conheci a comunidade também é, à Através das distância, mas eu notícias. comecei a me informar. Eu não sabia Uhum. nada da comunidade brasileira no Japão, isso aí eu não sabia. Uhum. Mas aí no jornal eu fui conhecendo e eu achei super. Isso aí realmente para mim eu não tinha ideia como que era a vida em comunidade, né? Quando eu cheguei em Guma, que tinha palito Gina na loja, eu falei, meu Deus, Quase chorou, né, quem que Gi? vai comprar palito Gina? Pior que vende, né? Que tem até hoje, então Sim. deve ter gente comprando, né? Tem até hoje. Não, e assim, Tem. papel higiênico. Eu lembro, assim, eu falei, gente, para que comprar papel higiênico na loja brasileira, né? Isso aí, realmente, essa parte aí foi surpresa para mim. Não tinha na Made in Japan. É que tinha um mito de que no Japão não tinha papel higiênico. Não sei por que eles tinham esse mito. Tanto que eu fiz uma matéria sobre os primeiros decassegues, né? E o que eles traziam nas suas malas. E muitos traziam papel higiênico, porque tinha esse mito, não sei de onde que tiraram, de que É. não tinha papel higiênico no Japão. E é muito pelo contrário, o papel higiênico daqui é maravilhoso, né? Uhum. Então, eu acho que, mas assim, no caso das lojas brasileiras, acho que muita gente tem, né, talvez por não falar japonês, não ter muito Sim, contato com os japoneses, se sente mais à vontade na loja brasileira, né? Fica sim, sim. meio, sei lá, constrangido, inibido, não sei. É. Então, mas isso aí eu sempre gostei dessa aventura, sabe? Nunca tive vergonha, eu já via com a cara e com a Uhum. coragem, me comprava tudo errado, né? Mas eu dava risada. Olha só, uma vez eu comprei, quando eu estava começando a aprender a ler, né, em japonês, e já estava toda feliz, porque você chega analfabeto, né? Aí de repente você não é analfabeto mais, né? Igual criança de Uhum. 6 anos. Ai, eu consigo ler essa palavra. E aí eu fui num, né, Combine, né, loja de conveniência. E aí quando eu peguei o negocinho lá, eu vi assim, Tsuna. Aí eu falei, atum, mas eu não terminei de ler, eu só vi o tsu e o na. Isso aqui é de atum, e eu amo atum, né? Sou Uhum. apaixonado por atum. Beleza, comprei. Toda feliz, um negocinho no saquinho, voltei para Maionese. casa, vou comer. Na hora que eu abro o negócio e mordo, era de canela, não era tsu, era shi, porque o tsu é muito parecido com o shi, né? No katakana, sabe Ah, assim? É Ah, sim, na invertido, escrita, né? né? é. Sim. Tsu com shi. Então era shinamon. E eu só li o tsu. Então era tsu, eu achei que era tsuna, atum, mas era Ah, shina, que era nossa. de. Imagina assim. Você acha que você vai comer Aham. um negócio de atum, na hora que você morde é canela doce com Nossa. açúcar. Foi um choque, assim. Mas Aliás, isso que eu ia falar. isso é uma coisa aqui do Japão, né? Que eu não gosto de comprar, eu tenho medo de comprar pão aqui, porque sempre vem uma coisa, Sempre tem uma uma surpresinha. surpresa desagradável, né? Tem. Esses dias Sempre eu tava tem. lembrando que no Japão existe. Nossa, eu tinha até esquecido disso, que existe pão de yakisoba. Nossa, eu falei, nossa, Isso eu no acho é uma universo. bizarria. Eu não consigo comer isso, Eu gente. também. Parece um outro planeta, assim, né? Falei. Não, tem umas Não, coisas, eles isso não misturam dá. doce com salgado, com azedo, é um negócio, nossa, eu morro de medo de comprar pão aqui. Não, sempre tem. Aí depois que eu quebrei muito a cara, eu nunca mordia um pão no Japão. Eu sempre abria primeiro, Aham. analisava, ok, agora eu vou comer, porque eu tive várias surpresas desagradáveis. Uma vez eu comprei um pão, tava escrito pão de queijo, falei, deve ser legal, parecia uma broinha, assim.
Era meio grande, né? Mas aí eu abri também, eu já tava esperta também, abri com a mão assim, e aquele negócio explodiu assim, um monte de queijo. Mas tinha tanto queijo, parecia uma Nossa. massa, assim, e era ruim, um queijo ruim, assim, sem sal, sabe? Falei, nossa, por que que fazem isso, né? Estraga o negócio. Não Tem umas coisas precisava. maravilhosas, né? Mas Sim, assim, tem outras que são muito esquisitas para a gente, né? Pro nosso paladar ocidental, é. sei lá. Eu gosto de pão com custard, né? Que parece o sonho do Brasil, né? Ah, é uma delícia, Ah, sim, uma delícia, é uma nossa. delícia. Custard japonês é super gostoso, né? E para mim Castado, né? o donut do Japão também é imbatível, assim, o Mister Donut, Hum. por isso que eu engordei 580 quilos, graças ao Mister Donut, porque Sim, o eu Mister Donuts é o melhor donuts do mundo, assim. Acho que. eu- eu amo, Ah, gente, eu Krispy, ia assim, direto. Krispy Kreme também é bom. Eu acho a massa Ai, nossa, Não, levinha. eu gente, ainda mas não gosto do se Mister compara, Donuts. porque porque eu não gosto de donut que põe aquele monte de coisa. E aqui Ah, nas coisas americanas, tudo é muita coisa, né, que eles colocam. Eu gosto uhum. do basicão, sem nada. Eu Então, eu também. comprava Ah, sempre o nome era Pão de Cocteau. Não sei se você sabe qual que é, aquele que parece uns anéisinhos assim, ah, Aham, e ele não tem nada. aham. eu E ele gosto Ah, foi do. sim. inspirado no pão de queijo, sabia? Ah, é? Tem explicação no site do Mister Donut. Tem lá. Quando eu descobri isso, eu falei, gente, por isso que eu amo esse Então, donut, mas porque ele foi. esse pão aquele bem redondinho, ele não é feito de massa de mochi? Não, não, esse é outro. Eu ia É, falar agora. Ah, o de mochi eu adoro. Então é esse, Mas ele de é bolinha, redondo. né? Não, ele é redondão. É, aquelas parece bolinhas. um Mas monte de você entra bolinha. no. Eu lembro que eu pesquisei, por isso que chama pão, sabe? Aquele pão. Ah, de Tem uma pão, de pão de. inspiração no pão de queijo. Eu fiquei chocada com aquilo lá. Eu falei, gente, peraí, eu tô Uma doida com inspiração de isso. queijo que é feito com arroz e não tem nada de queijo. Não, de queijo não. A textura do Textura, moti, né? né? Não É, tem Ah, sim. queijo. ele é o É a mais gostoso. textura. É o mais gostoso que tem também. Eu É adoro só da aquele. textura mesmo, não tem nada de queijo. Hum. Mas eu não sei se o nome que foi inspirado, sabe? Tem alguma relação assim que eu achei o Sim. máximo. Aquele lá é muito gostoso e não tem nada, né? Então, É, mesmo é. no Japão, os donuts que tem, quando eles colocam, sei lá, coisas em Blueberry com cima. morango, com Não, não gostava de nada, creme. só ia É, sempre o Pro mesmo, básico, né? sem nada. Uhum. é que aqueles também Ou com um chocolatezinho, eles botam igual o né? sorvete aqui, né? Que eles botam geleia, cereal, né? Colocam um monte de coisa esquisita, né? Foi muita coisa. É isso que eu também aqui então, né, a gente não acabei de me Sim. apresentar, então agora eu estou nos Estados Unidos. Aham. Mas como é que É. rolou Essa isso do louca tá falando Japão? dos Estados Unidos. Não, então, a Karina, ela gostava. Por sinal, eu conheci seu primeiro namoradinho, né? Mas vocês já não estavam juntos. O Akira, você conheceu o É, Akira, ele né? trabalhava num banco, não É, era? Aí eu conheci, daí. ele era. Ele estudou economia e trabalhava nessa, mas ele não era um japonês meio rebelde, que ele não queria ser aquele sarariman, né? Aham. Não queria ser aquele japonês De é, terno e gravata. tradicional com terno e gravata, trabalhando até morrer e tal. Então, e ele era surfista também, né? Então gostava desse lado surfista dele, assim, mais uhul, né? Não, eu conheci esse daí também, o japonês. Esse aí era japonês, Ah, japonês mesmo. Ixi, quantos Não, namorados? Peraí, não, qual o eu te outro? conheci o primeiro que era de Minas ainda, o Wellington. Como é que era o nome dele? Ah, você conheceu ele? Sim, até eu conheci, mas eu não sabia que ele era seu Ué? ex-namorado. É, eu acho que ele veio aqui Ah, tá. Você fazer alguma conheceu coisa, quando ele já era ex-namorado. já era Ah, ex-namorado. Daí não sei o que a gente tá falando, entendi. porque é da Karina, não sei o que lá. Ele falou, Karina? Karina é minha ex-namorada. Ai, gente, gente, você me contou isso, Hilda? Não tô Acho que lembrando. contei. Aí eu expondo coisas aqui no podcast. E ele era mineirinho, né? Daí tinha o sotaquinho também. Ele é de Embora Belo Nikkei, Horizonte né? também. E não tinha muito, Uhum. não tem muito japonês em Minas, né? Então eu achei engraçado. Aí a gente começou a conversar e falou, a Karina é minha ex-namorada. E Não, depois porque eu ela sempre falava conheceu. assim, desculpa, fala. Não, não é que tá, acho que tá Que? tendo um delay aqui por isso, mas.
Não, então, o Akira eu conheci também. O Akira era um japonês mais sériozão, assim, todo grandão, né? Não, sério, nada, gente. O Akira era uma comédia. Ele era, talvez ele tímido para conversar com as pessoas que ele não conhecia, mas ele é um palhaço em pessoa. A gente só dava risada. Depois, teve uma época que você namorou um alemão, né? Você chegou até Ai, aí, meu a Deus, Alemanha. agora ela vai colocar a minha lista de Eu discordo namorados dessa parte. publicamente. Não, as mulheres, ó, cidadã do mundo. Ai, a Karina testou todo mundo. Não, gente, espera aí, vamos esclarecer isso tudo aqui. Brincadeira. Tá? Vamos esclarecer. Mas- Aí pronto, acabou a lista. Não tem mais, é só isso. Era o namorado né, mineiro, belo-horizontino, Nikkei, né, descendentes japoneses. O Akira era o japonês mesmo, assim, totalmente japonês, nem inglês ele falava. Foi a época que eu mais aprendi japonês, porque a comunicação era só em japonês. Eu E lembro você foi olhando. muito legal. Lembro você olhando as mensagens dele no celular e falando: o que será que é isso? O que será que ele quis dizer com às isso? vezes porque, nossa, peraí que eu tenho que, não entendi, peraí, deixa eu colocar deixa eu procurar esse kanji aqui. Mas e esse alemão que eu namorei também, mas, gente, isso foi num período de 12 anos, eu morei no Japão 12 anos. Sim, Não Não, era assim, um contato por semana, pelo eu tô amor de Deus. brincando, né? Mas assim, é que eu lembrei agora. A Karina, cidadã do mundo. Que esses daí eu lembro que E aí, foram mais depois do sérios, alemão, assim. eu conheci. O John, Depois né? do alemão, eu conheci O John meu não fala marido. português ainda não, né? Não fala. Ah, então tá bom. Não, mas ele sabe do meu passado. Que... Mas esse período de 12 anos, então, você falou que você morou 3 anos em Tóquio. Não, 3 anos em Tóquio? E depois disso Mais você ou foi pra menos, né? Gu? Aham. Aí foi transferida Foi pra assim, Guma. eu morei 3 anos e meio, mais ou menos, em Tóquio. Aí eu fui para Chiba, que assim, na verdade era como se fosse. É porque aí eu deixei de morar. Quando eu trabalhava no jornal, eles pagavam, então eles tinham um apartamento em Kamata, que é numa região super bacana, né? Bem centrão de Tóquio mesmo. Uhum. E aí eu saí do jornal e fui, né, tentar ser independente. Aí já não tinha condições de pagar um apartamento em Tóquio, né, que é caríssimo. Então eu fui para Chiba, bem na divisa, Uhum. mas continuei com a vida em Tóquio, só que eu morava numa kitnet em Chiba. Aí fiquei lá um tempo. Eu mudei assim 500 vezes. Morei em Chiba, morei em Guma, morei em Ebina, em Kanagawa, Zama, Caramba. Kanagawa. Depois eu voltei para Tóquio, na época que eu namorava esse alemão, porque esse alemão eu achei que era o amor da minha vida, que a gente ia casar e ser feliz para sempre. A gente chegou até a morar juntos. Eu lembro Mas que você aí foi pra depois que mora Alemanha, né? junto, Conhecer a família dele, não é? Foi conhecer a família dele, ele foi para o Brasil, conhecer minha família, tudo assim, nossa, né? Achei a pessoa. Só que depois, por isso que eu aconselho, gente, morem antes de casar, Sim. porque só depois que você mora, que aí você começa a ver. Não, eu ia falar isso, no Japão, é assim, o teste, não existe maior teste do que morar junto no Japão, porque é uma caixa de sapato, se você, É ou verdade. você acaba separando, ou você mata a pessoa, assim, né, então... Ou você fala assim, nossa, é o amor da minha vida, né? Exatamente. Mas na Europa é Então, comum, né? O pessoal morar junto uns 2 anos, pelo menos, até falar, não, a gente pode casar, né? É normal isso. mas eu acho que faz sentido, assim. Aí a gente morou junto, aí por isso que eu fui morar que quando eu conheci ele, acho que morava em Kawasaki, eu já nem sei mais. Não, morava em Ebina. Aí a gente foi morar junto em Shinagawa. Porque aí eu já consegui, porque assim, eu não tinha condições de bancar um apartamento em Shinagawa, que é uma área caríssima, maravilhosa, né? Assim, eu amo Sim, Shinagawa. sim. Eu Mas também. caríssimo, só que aí a gente dividia, né? E a divisão era assim, ele pagava quase tudo e eu só porque assim, o meu salário o salário dele era de Eu também era engenheiro, assim. o meu era de repórter, né, da comunidade. Então, não... Olha, fala assim que a gente ganhava bem. Eu ganhava bem. Eu não. Não. Mas assim, não dava para bancar um apartamento em Shinagawa. Sim, sim.
Era muito É. caro. E esse apartamento eu era apaixonada. A janela, assim, do nosso quarto, você via o Monte Fuji e o trem-bala. Era cartão postal. Nossa, cartão Eu postal. ficava assim na janela, assim, gente, meu Deus, o que que assim, sabe aquele cartão postal? E a gente ainda Aham. via o Yamanote 100, Não, e a a estação de linha. Shinagawa, Eu perfeita, amo. né? É. Era muito legal morar ali. A gente fazia tudo a pé, assim. A gente estava a estação mais próxima desse apartamento não era Shinagawa, era uma outra menorzinha. Mas a gente ia a pé para Gotanda, para Shinagawa, para esqueci um outro, tem um outro bairro ali maravilhoso cheio de restaurante legal. Era Uhum. maravilhoso morar lá. Só que aí a gente descobriu que a gente não tinha aquela afinidade que a gente achava que tinha. Sonhos muito diferentes, sabe? Assim, o sonho Uhum. dele ia para cá, o meu ia para lá. Falei, gente, não vai dar certo, né? Assim. E aí Aham. a gente terminou. Aí você conheceu o Aí eu John, conheci o meu casou. marido e vim parar Aham. aqui. Né? Tá, agora Ah, você já entendi. morou em vários lugares aí também, nos Estados Unidos, né? Porque seu marido é militar, não é isso? Ele se aposentou já, mas assim, a gente, inclusive ele tem a mesma questão que eu, né? Como ele serviu a Marinha por mais de 20 anos. Uhum. Então ele está cansado de mudar também, né? Que ele fala, não aguento mais, né? Cada hora morando. Fala, a gente tem que achar um lugar para a gente sossegar, né? Então a gente tem esperança de sossegar aqui na Carolina do Norte. Mas assim, aí a gente, conheci ele e tal, a gente começou a namorar, aí a gente resolveu casar, e aí a gente veio para cá. Primeiro a gente falou assim, vamos ver se a gente vai gostar, que a gente foi morar em Washington, na cidade, né? Não no estado de Aham. Washington. E aí a gente apaixonou pela área. Ai, meu Deus, maravilhoso, a gente quer ficar aqui. Só que é uma área caríssima, né? Uhum. É caríssimo. Então, para comprar uma casa, e ele sendo americano, com aquela cultura de querer morar em casa grande, com quintal, né? Ele não gosta de apartamento. Se a gente pudesse morar no apartamento, tudo bem, não, mas ele quer uma casa grande, com quintal, com não sei o quê. Em Washington, a gente não tem condições. Uhum. Então, ou a gente mora num apartamento ou numa casa velha. Agora, se quiser Uhum. uma casa grande, nova, espaçosa, tem que ir para uma área mais barata. Aí Sim, foi isso que a sim. gente fez. A gente foi para uma outra área, só que aí a gente não estava muito bem pertinho de Washington mesmo, mas a gente não estava gostando muito, e aí ele queria se aposentar, a gente começou a procurar outros lugares, assim, outras opções. E às vezes ele vinha com umas opções assim que eu falava, não, Deus me livre, eu não quero ir morar no meio do nada, né? Não, isso aí eu tenho medo. Vamos morar num lugar que tem pelo menos alguma coisa interessante. E eu Aham. achei a Carolina do Norte interessante porque a gente mora no triângulo o triângulo da Carolina do Norte, que tem 3 universidades importantes que formam esse triângulo, que é a Duke, a UNC e a NC State. A Duke é uma das melhores, né, É a dos Ivy Uhum. Estados League, Unidos, né? do mundo. Uhum. Tal. Então, a gente não é a Ivy League porque ela não está no Nordeste, mas ela é das Sério? nobres. A Ivy League é só as que estão no North, naquela. Eu acho, Sério? ela é de elite. Isso aí, por exemplo, aquela Ah, famosa da Califórnia, como é que chama? Berkeley, Stanford. Berkeley. Stanford, Berkeley. Não é a Ivy League também. Elas são de Ah, elite, mas a Ivy League é só Nordeste dos Estados eu Unidos. não Eu sabia aprendi isso disso. recentemente, não sabia. Eu Ah, achava que as de elite eram a Ivy League. eu achava que... Mas hum, a Duke, ela é no mesmo padrão é. sei lá, Yale, tipo, Yale, 3, Harvard. 4. Uhum. É. Elas Chegando lá, chiquérrimas. né? Então, acho que é bem legal essa área, sabe? Assim, tem as universidades e tem um polo de pesquisa, sabe? É como se fosse um mini Vale do Silicone, sabe? Do Uhum. silicone. Silicone. Do silício. Eu também Silicon, falo. Eu Silicon sempre Acho que Valley. falo, eu também eu acho que eu sempre falei falo isso. Eu silicone. também. Gente, o meu irmão falou assim, E eu tava assim, Silicon silicone. Valley. Aí eu falo silicone.
Eu ouvi, daí fica, silicone? É um vale novo que Aí abriu você aqui nos tá Estados Unidos. E, aliás, a gente as tem... mulheres A gente tem um dos nossos próximos entrevistados, é um brasileiro que tá no Vale do Silício agora, né? do Ele é silicone. engenheiro, ele tá no Vale do É o Silicone. Eu Vale vou falar Silicone, pra sim. ele. Você tá no Vale do Silicone? Não, gente, é porque Silicon Valley. Aí Silicon quando eu vou Valley, traduzir, eu falo silicone. Aí eu falo, gente, não, silício, pelo amor de Deus. Vale do Silício, sim. É como se fosse um mini Vale do Silício, porque tem as startups, muita gente na área de tecnologia, inclusive tem um movimento assim gigante de pessoas vindo da Califórnia, de Nova York, de Seattle, porque o custo de vida é altíssimo nesses outros lugares. Sim. Então, eles vêm para cá ganhando o mesmo salário e aí o padrão de vida aumenta. Porque aí o dinheiro... Vários shows seriados de TV foram gravados aí, né? Seriados de teenagers, né? One Tree Hill, não sei. de molecada. Foi tudo gravado em North Carolina. E o pessoal mudava pra ir mesmo, porque a lei era muito cara, assim, tinha muito sindicato e tal, né? Então, ou o pessoal vai agora lá para o Canadá, né? Em Vancouver, que tem uma temperatura mais amena e tal, mais quentinha, né? Mas aí em North Carolina foram One Tree Hill, Dawson's Creek, teve vários seriadinhos feitos aí, que é perto da praia e tal, né, em North Carolina. E também tem E é muito legal aqui, porque tem assim, onde a gente está 2 horas e pouco, 2 horas da praia, a 2 horas e meia, 3 horas das montanhas. A gente está 4 horas de carro de Washington, é fácil para ir para Atlanta. É assim, a gente achou muito interessante a localização geográfica também, sabe, assim, fácil para você ir para os... Só achei ruim que, assim, para quem vem do Brasil, aí já não tem voo direto, assim, você tem que parar em algum lugar, isso que é chato, né? Sim. Mas, o pessoal, fora isso, é legal. Os artistas também reclamavam disso, que não tinha voo direto para Los Angeles, por exemplo. Então tinha que ir para algum lugar primeiro, depois para lá, né? Que não tinha um hub. Mas eu fui a Raleigh e Cary. Eu fui assistir shows aí. Que eles também têm. Sério? Sempre tem show. Gente, é exatamente onde eu tô. Que legal! Foi 2003, por aí, 2002. Achei legal, achei uma cidade E, grande, né? Com certeza, se você vier, você vai tomar um susto, porque essa área aqui, inclusive os locais, eles reclamam, né? Porque eles estão construindo demais, está desenvolvendo demais. Então, quem é contra, né, mudanças ou chegadas de gente de fora, né? Porque vem de fora, assim, de outros estados, né? Tem muita gente que não gosta. Então, é super, assim, cosmopolita, sabe? Essa área, assim. Você quase não acha as pessoas que são da Carolina do Norte mesmo. Nesse miolo que a gente está, né? Você vai mais para dentro do estado, é completamente diferente. Aí você... mas, enfim, a gente está aqui, tá legal. Legal. E sabe o que eu queria falar? Vou aproveitar para comentar tudo que eu ouvi vocês falando e não podia. Vocês estavam falando num episódio sobre essa questão do americano, não ser da questão de dificuldade de fazer amizade, sabe? Vocês não falaram disso? Sim. E aí eu fiquei pensando assim, gente, eu acho, claro, no geral, o brasileiro é muito aberto, muito, né, simpático e tal. Mas é complicado também assim a gente generalizar, porque os americanos são tão diferentes. Por exemplo, o meu marido, ele é tímido, super tímido. Ele não vai fazer amizade, assim, não porque ele não queira, ele fica doido para fazer amizade, mas ele é tímido, ele não sabe tomar iniciativa, né? Sim. A mãe dele é o oposto. Ela faz amizade com Deus e o mundo. A gente é muito engraçado. E ela, assim, totalmente americana, de gerações e gerações. Eles têm descendência ascendência britânica, alemã. Então, assim, não dá para falar que é porque ela vem de um sangue italiano. Não é. É sangue mais, né? Então, ela, quando a gente mudou para uma casa... A última casa que a gente morreu de rir, assim. Ela veio visitar a gente
E aí ela já chegou contando dos vizinhos, ela fez amizade com os nossos vizinhos todos. A gente não conhecia os vizinhos ainda. E ela já sabia o nome deles, onde que eles trabalhavam, já estava trocando muda de planta. Eu falei, gente, como assim? Então, assim, não é sempre, sabe? Tem muito americano. E outra coisa, quando eu morava no Japão, quando eu cheguei aqui, um primeiro choque que eu tive foi que as pessoas cumprimentam na rua. Pelo menos Sim, onde eu sim. estava. Eu estava ali na região de Washington. E no Japão ninguém cumprimenta, né? Você vai andando, você põe seu fonezinho, papapá. Aí aqui você vai passar para uma pessoa, Sério? good morning, não sei o Falam quê, good bom morning, dia. Eu senti Aí isso, eu senti isso nas cidades pequenas. Aí nos Estados Unidos eu achava o máximo, assim, quando eu ia para Missouri, né? Arkansas, Mississippi, eu passei na Tennessee, essas cidades, em todos os lugares que eu ia, o pessoal cumprimentava. Mas em LA, New York, nem pensar, né? O povo nem olha a sua cara. Acho que imagino depende que não, mas assim, mas em do- Washington, D.C., capital dos Estados Unidos, as pessoas, tipo, Interessante. cumprimentavam. Quando eu cheguei, primeiro, desci no aeroporto de Atlanta. Nessa vez eu foi de férias, na verdade. Eu ainda estava morando no Japão. Eu nunca me esqueço. Eu estava com um vestido, assim, aqueles vestidos bem brasileiro, né? Aqueles vestidos de verão brasileiro, comprido, mas né, casual, né? Aí eu passo naquela coisa lá da imigração, aí a policial, adorei o seu vestido. Eu tomei um susto. Eu falei assim, gente, ela é Essa simpática pessoa. e ela ainda Pessoas simpáticas, né? Eu também fiquei assim quando eu cheguei. Eu também levei um choque, assim, que esse negócio do bom dia eu realmente não estava acostumado. Que eu morei nos últimos 2 anos no Japão, eu também morei em Tóquio. Eu não conhecia ninguém, assim, de vizinho. Eu não sabia quem entrava e saía do apartamento, até porque a gente tinha rotinas diferentes. Aí aqui, eu tô morando em Ohio, e as pessoas do Midwest, assim, em geral, são muito. Não vou falar calorosos, mas, assim, são simpáticos, são muito simpáticos, A minha assim. sogra é de Ohio, então deve ser Ah, por isso. Ela é de sim. Cleveland. Então, Tá aí. Ah, de explicado. Cleveland, tá Tá explicado. Não, acho que as explicado. pessoas de Ohio são as pessoas mais. Porque depois. Aí eu morei em Ohio no primeiro ano, aí depois eu me mudei pra Flórida. Na Flórida, ninguém te cumprimenta. Assim, depende muito da área que você tá, obviamente. Uhum. Eu tava numa área mais, assim, onde tinha mais aposentado, e o vô do meu marido, que é também de Ohio, que se mudou, se aposentou lá na Flórida, ele passava. E ele dirigindo, ele acenava para as pessoas. Ninguém acenava de volta para ele, sabe? Porque em Ohio todo mundo faz isso, Legal. todo mundo cumprimenta, todo mundo acena, sabe? E na Flórida a cultura já é um pouco mais diferente. Mas ele não se importava também. Não, não, mas isso também tem a ver com outra coisa, né? Embora a gente tenha generalizado, né? Assim, mas, por exemplo, no Japão, quando a gente muda para uma casa, a gente é costume você visitar os vizinhos e levar um presentinho, né? E falar, olha, eu tô me mudando para essa casa aqui do lado, não Uhum. sei o quê, e leva lá uma toalhinha, né? Um souvenirzinho para a pessoa, e é normal você se apresentar e falar que tá se mudando, né? Então, assim, os brasileiros talvez não façam muito isso aqui. Mas os japoneses fazem, né? Então, assim, eu fiz, Mas eu tem faço. americano que faz também, hein? Faz aqui É, né? também. Não, Tem então, gente que. então, Dependendo do mas lugar. assim, a gente tá generalizando, por exemplo, porque a gente pode falar, vai, 70% do povo, É né? Não, difícil, né? porque Porque tem da Ah, personalidade também, não é exatamente, só mas da. isso a gente comentou também, que é uhum, muito da personalidade, que é uma coisa que a gente aprende É, viajando, que a gente vê que não é. importa, né? Eu já falei isso aqui no podcast também, que não importa onde quer que a gente vá, que há pessoas, né? No mundo inteiro há gente. E as pessoas Exatamente, são é. legais, são chatas, são, né? Tem de todo aham. tipo, né? Então, Ah, é uma outra, das coisas mais legais de você morar fora, de você poder viajar, de ver isso, né? Que não importa, né? outra É, coisa que eu ia verdade. comentar, Karina, que você falou, que eu achei muito engraçado também, assim, tipo, quando você aprender de uma outra forma, aprender a se socializar do zero, né? Porque, assim, quando eu no Japão mesmo, demorei um tempão pra entender como que as pessoas se comunicavam, como você faz amigo. Demorou um tempo, assim, pra eu entender. Aí eu fiquei pensando, putz, eu sou brasileiro, que já é uma coisa nata, assim, que a gente puxar conversa e tal, uma cultura brasileira. E no Japão, você aprende num ambiente que é mais difícil que as pessoas geralmente não puxam conversa e tal. Eu falei, nos Estados Unidos vou tirar de letra.
E aqui é uma outra cultura também que eu tive que, sei lá, eu ainda tô aprendendo. Então, isso que você falou da Como sua fazer, né? sogra, que chega e fala com as pessoas e tal, assim, e que é o oposto do seu marido, que é uma pessoa mais tímida. Aí eu também, uma coisa que eu também tô aprendendo aí, falando, não, você, só porque você tá, quando você tá num país novo, tipo, Estados Unidos, você aprende meio que do zero a entender como que essas pessoas, os tipos de personalidades que são um pouquinho diferentes, e você puxar a amizade dali, né? Que eu acho que é super interessante, assim. Como é que você se sentiu nessa adaptação? Eu acho assim, eu, então, no Japão, eu cheguei e fui trabalhar numa empresa metade brasileira, metade japonesa, então tinha muito brasileiro, e eu dei sorte que as pessoas eram super legais, sabe? Então já cheguei assim fazendo amizade no primeiro dia. é, E aí eu lembro que chegou um ponto que eu queria ter amigos japoneses. Falei, gente, eu quero Aham, ter amigos japoneses. Como que eu faço? Então, eu comecei a eu já pedia, eu tenho um amigo do jornal que ele me apresentou uma amiga japonesa, aí ele falou, ela quer aprender português, você não quer conhecer? Quero. Aí já fiquei amiga dela, e aí eu entrava em curso de tudo quanto é coisa, aula de japonês, mas aí os alunos são estrangeiros, mas aí eu já tentava fazer amizade com o professor, entendeu? aham, É, eu ia atrás, entrava na aula de natação, entrava na academia. E outra que eu aprendi, a gente tem que tomar iniciativa, porque o uhum, japonês, em geral, né, apesar da gente não querer uhum, generalizar, é tímido, mas se você sim. dá um empurrãozinho, ele vem. Amigo pra Uhum. sempre, né? Então, eu fiz várias amizades no Japão, assim, e era engraçado que as pessoas me convidavam, você não quer eu aceitava, não sabia nem o que que era. Vai ter, vou. Que dia, que horas? Eu chegava lá, não Uhum, sei nem o que que é. E assim, e os meus amigos falavam assim: você tem amigos japonês? Como? Você não fala japonês? Não sei, eu estou querendo aprender. E eu ia na mímica e né, tentando, e com meu dicionário debaixo do braço, sabe? sim, sim. Eu ia em tudo, e eu convidava também. Aham, Eu fazia os eventos. Então eu chegava assim, eu fazia amizade, conheci um professor, por exemplo, eu ia na aula de japonês. Aí eu virei para o professor e falei assim: vamos fazer num restaurante brasileiro, eu queria que todo mundo. Aí ele adorou a ideia. Aí ele levei, tentava mostrar. Aí depois o colega filipino levou a gente num restaurante filipino. E então eu estava. E aqui nos Estados Unidos, eu tento fazer a mesma coisa, só que a realidade é muito diferente, não por ser outro país. uhum, Porque, olha só, a gente estava falando assim também, não é só o país, não é só a pessoa, é a situação que você vai. No Japão, eu cheguei com 26 anos, solteira, sem filhos, independente, com meu emprego, tudo certo, morando em Tóquio, uhul, né? Então, uhum, assim, uhum, eu cheguei pronta para explorar o mundo. Aqui nos Estados Unidos, eu cheguei dependente, né, com visto de esposa, uhum, sem emprego, e cheguei num lugar que eu não tinha carteira, porque no Japão eu não dirigia, também porque eu não queria, porque assim, para quê, né? O transporte uhum. público em Tóquio era maravilhoso, em Guma tinha a Hilda para me levar. Eu também Para vivia de que eu vou carona. tirar carteira? A Hilda me leva para todos os lugares. Aí, aqui, no Uberilda. primeiro ano, eu não dirigia. Uberilda. Eu não ouvi. O que você falou? Uberilda. Uberilda, exatamente. E aí, cheguei aqui, eu não podia explorar desse jeito, sair querendo fazer amizade, porque eu não dirigia. No Uhum, primeiro ano, a gente ficou numa área que tinha transporte público, né? Mas, e aí a gente queria ter filho, logo depois eu engravidei, mas mesmo assim, o que que eu fiz? Arranjei uma bolsa para fazer um treinamento de. Impressionante isso, tudo pago pelo governo americano. Uma aham, bolsa curta, né? Um período curto, esse, tipo 2 semanas só, um curso de verão, para fazer treinamento de professor de língua estrangeira. Aí eu fui para a Califórnia, com tudo pago, pagaram a Caramba. passagem, o hotel, a alimentação, o curso. Aí lá eu conheci, só que nesse curso tinha brasileiro, então fiz amizade com brasileiros, beleza. Aham, Aí depois eu fiz um outro curso aqui que eles me mandaram para Carolina do Norte, aí também só tinha
estrangeiro. Então, mas assim, eu sabe quando você vai tentando? Aí eu achei uma instituição, uma ONG, de português como língua de herança. Aí eu fui atrás, aí eu fiz amizade com brasileiros. Eu não fico assim esperando as pessoas virem falar comigo. Eu fico lá na internet pensando como que eu vou fazer para achar alguém para me enturmar. E aí depois assim, eu tive filho. Desculpa que eu não paro de falar. Vai. Não, tranquilo. Não, é o que a gente comentou, né? Que o pessoal, aí nos Estados Unidos, eu vejo assim, as pessoas fazem parte de associações, de clubes, vão ter aula, vão fazer algum curso, né? Alguma coisa. E aí elas conseguem conhecer amizade. As pessoas, né? Assim que acontece. E aí, assim, como eu tive filho, aí agora eu tô nesse mundo das mães, né? Então, eu tenho umas amigas, mães, assim, não de... E o problema de mãe, assim, não é que as pessoas são frias ou não querem, é porque a mãe não tem tempo, não tem entendeu? Tempo, então, assim, você não consegue, assim, vamos passear. Como, né? Não tem jeito. Então, é mais complicado. Mas eu acho que a gente tem que atrás. Eu entro nos grupos, sabe? Eu entro no grupo de Facebook de gente que vai mudar. O meu bairro tem grupo de WhatsApp, que eu tomei um susto, porque americano não usa o WhatsApp, né? Mas o meu bairro é cheio de indiano. Os indianos usam o WhatsApp. Nossa. E aí eles criaram um grupo. Eu falei, gente, como assim? Eu vou entrando, entendeu? Isso que eu ia perguntar, Raleigh, você tá em Raleigh, né? Raleigh é... Raleigh. E Raleigh eu custei aprender a falar Raleigh. Demorou um ano para aprender a falar Raleigh. Não, legal é japonês, mano. Urari. E Raleigh tem bastante estrangeiro, assim, também? É uma área onde tem bastante imigrante. Você falou que essa área tem bastante indiano, é uma área onde tem bastante, assim, descendente. Ah, que legal. Tem gente de tudo quanto é lugar. Então, e esse negócio de fazer amizade, eu fico atrás de japonês, gente. Eu amo japoneses, eu amo Japão. E eu quero falar japonês, né? Porque assim, já estou esquecendo tudo. Daqui a pouco nem Daijobu eu não vou conseguir falar mais. E eu tenho um supermercado aqui que chama Whole Foods, né? Que é super legal, chique e tal. Aí o primeiro lugar que eu morava tinha um Whole Foods perto. E aí eu ia lá, assim, né? Tem umas coisas gostosas e tal. Aí um dia... Não, e eu ficava caçando japonês, né? E eu via chinês, vietnamita, coreano. Falei, gente, falaram que é cheio de japonês em Washington? Não estou vendo esses japoneses. Talvez o vietnamita... Uma vez eu peguei um Uber e eu estava batendo papo com o motorista. E ele falou assim, é cheio de japonês. Falei, não, tem vietnamita, tem chinês. Aí ele virou para trás, como é que você sabe a diferença? Aí eu falei assim, eu sei, porque eu morei no Japão, então eu sei, eu bato o olho, eu sei se engraçado é japonês isso, ou não. Né? Tem uma coisa diferente, né? E aí um dia eu fui no Whole Foods, quando eu olho no caixa, quando eu vi a menina japonesa. Aí já me deu achei uma japonesa. Eu falei, eu vou ter que ir no caixa dela. E eu lá olhando a plaquinha do nome. Na hora que eu vi o nome, Yuko, eu falei, é japonesa. É japonesa. Aí eu fui na fila dela. Então, para vocês verem como fazer amizade em outros países. Entrei na fila dela, cheguei e falei, Nihonjin desu ka? Você é japonesa? Ela tomou um susto. Você fala japonês? E aí eu já comecei a conversar com ela, e eu não podia conversar muito, porque ela estava trabalhando, e aí eu falei, me dá seu telefone. Já ela me deu o telefone dela no papelzinho, e eu já combinei com ela, mandei mensagem para ela, a gente já foi tomar café no Starbucks, porque eu falei assim, eu adoro o Japão, eu adoro japonês, eu queria tanto fazer amizade. E aí ela falou, nossa, eu tô tão feliz, porque eu não acho japonês aqui também, e meu marido, o marido dela é americano. Aí a gente já foi tomar café no Starbucks, a gente já ficou amiga no Facebook, aí ela já queria ter filho, eu já estava dando dica de maternidade, já viramos melhores amigas de infância. Melhores amigos. Sim.
Mas Que Eu isso falo legal. essas coisas. isso é a sua personalidade brasileira, né? E isso que você falou É, do americano ir nas casas e tal, é muito comum nos subúrbios americanos, né? Porque são famílias que se é, mudam pra lá. É o que você falou, seu marido, ele queria comprar uma casa e settle down, é, né? Então as pessoas é. que vão morar em casa, normalmente elas vão morar por muitos anos. Então elas Uhum, têm esse hábito mesmo de se conhecerem, porque vão ser vizinhos eternamente, né? é. 20, 30 anos ali. Então isso realmente é comum, né? Assim, mas nos subúrbios americanos, que subúrbio nos Estados Unidos é chique, né? Não é igual no Brasil, né? É onde É, as no Brasil, famílias se É o subúrbio mudam. oposto, é né? engraçado. Ah, Subúrbio é É pobre que mora, no engraçado, subúrbio do né? Rio e tal, né? Mas nos Estados Unidos não, subúrbio é suburbs, né? É onde sim. o pessoal vai constituir família normalmente. Então são bairros com casas muito grandes, né? Piscina e tal. Mas o pessoal muda É, pra mas assim, lá. tem subúrbio de vários níveis. Tem uns mais Sim. Sim, sim. simplesinhos, tem uns chiquérrimos, tem uns Sim, médios, né? É sim, interessante isso. mas de um modo geral, o pessoal vai para ficar por muito tempo, vai para morar mesmo, É. né? Para Uhum. assim, para viver, passar a vida, né? Então, por É. isso, né, acho que é importante conhecer os vizinhos, né? Saber onde que estão se Mas metendo. eu sou tímida nessa parte, por exemplo. Eu não tenho coragem de bater na porta do vizinho. Eu tô em pânico aqui. Tem uma vizinha nova que acabou de mudar. Eu tô doida para fazer amizade com ela, mas não tenho coragem de Leva bater uma na torta porta. para ela, fala, ó, vi que você mudou aqui, que Não tenho legal, as coragem. Isso eu não boas-vindas, tenho coragem. olha, te trouxe uma torta do Brasil, eu trouxe, chama queijadinha lá do Brasil, que eu Eu sou do não tenho Brasil. coragem. Uma que eu não sei fazer, eu tenho que comprar, né? Mas assim, eu não tenho coragem de bater na porta e, sabe, assim, eu Sério? queria que ela batesse na minha porta, mas eu bater na porta dela sem chance, eu não tenho Hum, coragem. Eu vai ficar tenho esperando. dificuldade, assim, em De algumas situações eu iniciar. tenho dificuldade de tomar iniciativa. É. Mas É essa, por estranho, exemplo, a né? japonesa. Pois é. Japonês eu não tenho vergonha, eu vou atrás. Se eu Ah. achar um japonês, eu vou. Não, isso que eu ia falar, Karina, assim, porque até hoje eu tô. Vai fazer 4 anos que eu tô no Japão. Eu nunca esbarrei com um Um japonês, assim. japonês? No E olha que Japão eu não, fiquei tá nos indo e Estados vindo. Unidos. Não, até quando eu fui pra Nova York, eu falei, não, em Nova York eu vou esbarrar com um japonês. Não Não consegui achou? esbarrar. Aí eu tô num estado de espírito agora que se eu encontrar uma pessoa japonesa, eu vou sair da minha casa correndo, abraçar essa Correndo. pessoa à força, assim, de tanta saudade que eu Mas estou, sabe o que você sabe? faz? Ó, eu achei aqui, é porque eu não Tem consegui bairros, ainda, né? mas eu achei uma associação. Eu vou entrar em alguma coisa, ou a aula de Aham. qualquer coisa do Japão, ou entrar em Uhum. qualquer associação. E aí você vai conhecer os japoneses, entendeu? Deve ter alguma Sim. associação, Tem alguma coisa. quem Jinkai, igual tem no Brasil, né? Tem associação. Províncias, Sai do cada Japão pra província ficar. tem. Eles fazem em vários lugares. Estados Unidos também tem. Ah, Acho que o número é reduzido porque durante a guerra eles foram, né, meio que mas tratados assim, eu muito fico mal aí surpreso e tal, mas por causa, assim, sei lá, assim, tipo, eu também, eu tô numa cidade pequena e tal, mas eu tô do lado de uma universidade onde vive vindo, assim, intercambista, do Japão, inclusive, e tal, que eles têm um Uhum. departamento japonês, aí eu fico pensando, nossa, o destino realmente não está colaborando, assim, sabe? Mas eu gosto Mas dessa sua entra, vai história que você falou atrás do... desse Não, não, departamento. então, é agora que eu Vai. tô no meu trabalho novo, eu conheci outros japoneses que estão aqui, só que estão em estados diferentes. Assim, os brasileiros que eu conheço também estão em estados diferentes, que eu acabo conhecendo pelo trabalho e tal. Mas eu super entendo essa sua coragem de falar com a japonesa do caixa, porque eu também acho que Putz, é. eu acho que reagiria do mesmo jeito também. mas não falar Ai, com a na sua hora. vizinha. Não, mas tem esse Não, a negócio, né, vizinha vizinha tem vergonha, mas não, mas se ela fosse japonesa, eu já estava batendo lá na porta. Agora, a vizinha aqui é chinesa. E assim, Aham. eu adoro asiática, né, gente? Eu acho que eu fui asiática em outra vida, nunca vi. É, mas assim, sei lá, tô com vergonha da vizinha, mas Tem que arranjar uma desculpa, por exemplo, outro dia entregaram uma caixa da Amazon sem querer na porta errada. errada, né? Aí, Fica aí eu esperando na fui, porta dela. bati assim, Pega a caixa. Fala, saca a caixa? olha, entregaram Tem que lá na arranjar minha uma casa. desculpa. Tem que arranjar uma desculpa, assim, de esbarrar. Mas aqui, onde a gente mora, o povo deixa a caixa na porta, então você não precisa bater, né? Você só deixa a caixa lá. É muito difícil. As pessoas não têm. Eu acho muito estranho bater na porta assim, sei lá, mas enfim. Para variar, essa conversa vai longe. Ouça a última parte na próxima semana.
Obrigada. Curta, comente, compartilhe. We're gonna let you go now. now.